O ser humano sem Deus. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os que há tempos sofrem as dores da maldade deste mundo e travam batalhas ferozes que nem sempre conseguem vencer. Eu mesmo já travei essas batalhas muitas vezes em minha vida e muitas delas eu até perdi. Venho aqui não como quem venceu todas as batalhas que lutou, mas como aquele que aprendeu a reconhecer os inimigos que se levantam para batalhar contra, assim como o amigo que se coloca a batalhar junto. E é por isso que te escrevo esta carta. Vejo pessoas com hábitos alimentares completamente saudáveis ficando doentes com enfermidades que nenhum médico consegue descobrir a causa, muito menos a cura. Também não é difícil encontrar pessoas que têm uma aparente vida perfeita. Da casa perfeita, na melhor rua, do bairro mais nobre até o melhor cargo da maior empresa, a esposa perfeita, filhos lindos e saudáveis que as enchem de orgulho e satisfação, porém essa pessoa que tem uma vida invejável muitas vezes nos surpreende com a notícia de que está sofrendo de depressão. Jovens estão flagelando seus corpos e se entregando a vícios como drogas ilícitas e bebidas alcoólicas. Se você se identificou com algum desses casos ou vive algo semelhante, não tenha vergonha, você não está só e não é sua culpa de tudo o que está acontecendo em sua vida. Primeiro é preciso entender que existem forças maiores que nós, entre o céu e a terra, que podem atuar em nossas vidas e até nos levar a ter atitudes que não teríamos sem tais influências. Veja esse exemplo. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e, no sábado, começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: Ah! Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, e disse: Cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos, e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados, e diziam uns aos outros: Que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Lucas 4:31-37, NVI. Nessa passagem o mestre ensinava em um templo. Quando um jovem gritou perguntando que ele, Jesus, queria ali e se ele estaria ali para destruí-lo. Quantas vezes pessoas em seu trabalho, na faculdade ou na rua em que você mora se levantaram contra você? Quantas pessoas se declararam inimigas sem você nem saber o que fez? Pior ainda quando você tem a certeza de que não fez nada. Mas elas te odeiam. E você? Quantas vezes você chegou a um lugar, foi apresentado a alguém e, sem nenhum motivo aparente, sentiu uma inquietação, uma raiva ou um desprezo vindo da outra pessoa? No capítulo 4 do livro de Lucas, vimos que aquele jovem que chega até Jesus gritando estava sob a influência de demônios, espíritos imundos, por isso ele agiu daquela forma. Existe um outro exemplo na Bíblia que também nos revela algo sobre o mundo espiritual, veja. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Marcos 5:25-29, NVI. Nessa passagem, uma mulher que sofria de uma enfermidade há 12 anos procurou diversos médicos e especialistas, chegando a gastar todo o dinheiro que tinha.
Mas nenhum médico nem tratamento a levou melhoria. Ao contrário, a Bíblia revela que aquela mulher só piorava. Será que aquela mulher não procurou o médico certo? Seria possível que em 12 anos ela não tenha tentado nenhum especialista? Podemos imaginar que aquela mulher tentou todo tipo de tratamento, desde os mais baratos até os mais caros, passando dos mais convencionais até os mais alternativos. Porém nenhum proveito ela teve. Você já viveu algo assim? Já teve alguma enfermidade que nenhum médico descobria ou até descobriram a causa, mas sem estimativa de cura? Não é difícil achar histórias de pessoas que sofrem de enfermidades que a medicina não consegue explicar. Irmãos e irmãs que recebem diagnósticos de doenças incuráveis para a medicina. Dores que nunca passam. Tristezas sem explicações, vícios que nos fazem parecer fracos. É importante reconhecer nossos limites, saber quando podemos lutar com nossas forças e o quanto aguentamos suportar, porque assim também descobrimos quando não aguentamos mais e precisamos pedir ajuda. Reconhecer que existe um mundo espiritual atuando em nossas vidas no mundo físico é fundamental. Precisamos reconhecer, aceitar e entender o mundo espiritual à nossa volta e só depois disso saberemos como podemos e devemos encarar cada batalha. No primeiro exemplo bíblico que vimos, um homem, ao ver o Mestre Jesus, passou a gritar Lucas 4:31,37 e a Bíblia deixa claro que aquele rapaz estava possesso por um espírito imundo, demônio. Esse rapaz não agiu daquela forma por ser uma pessoa ruim, mas por influência demoníaca. Agora imagine quantas pessoas ele não ofendeu, agrediu e feriu por essa mesma influência? A história de vida daquele rapaz poderia ser resumida apenas em agressões e ofensas até o dia em que ele encontrou com Jesus Cristo. Aquele encontro mudou-a sua vida para sempre. Jesus, com toda a autoridade, expulsou o espírito imundo que atormentava aquele rapaz e é lógico que esse processo tem um preço a ser pago. O jovem foi jogado ao chão na frente de todos, mas ele não se feriu. Podemos ver esse momento de duas formas, como uma vergonha, pois jovem foi envergonhado na frente de todos, mas eu prefiro ver isso de outra forma. Vejo como um lindo testemunho. Todos que viram puderam glorificar o nome de Deus e reconheceram a autoridade de Jesus. No segundo exemplo bíblico que vimos, uma mulher sofria há muitos anos de uma enfermidade que nenhum médico ou tratamento conseguia ajudá-la até que ela perdeu tudo que tinha. Ouso dizer que aquela mulher perderá muito mais que só os seus bens financeiros, ela perderá também a esperança na vida e sua história, se acabasse ali, seria uma história de derrota. Porém, naquele dia, ela ouviu dizer que um homem chamado Jesus da cidade de Nazaré estaria passando por ali e a fama daquele homem era que o impossível para ele era possível, então ela pensou, se eu conseguir tocar na aba de suas vestes serei curada. Aquela mulher precisou enfrentar a multidão, o preconceito de seu tempo, os olhares repreensivos, os empurrões e desrespeitos até se aproximar do mestre, mas quando conseguiu, tocou em suas vestes e no mesmo momento sentiu que estava curada e livre do seu sofrimento. Meus irmãos, ter Jesus em seus corações não significa que as lutas acabaram, que o sofrimento cessou ou que as dores sumiram, mas significa que você não luta mais só e é esse o meu clamor para você.
O ser humano sem Deus é como um prédio com muitos apartamentos desabitados e sem porteiro e seguranças, estando assim desprotegido. Nessas condições, o ser humano está sujeito a todo tipo de hóspede e acaba atraindo inquilinos indesejáveis como espíritos imundos e demônios que preenchem os apartamentos com sentimentos depressivos, raiva, ódio, intolerância, impaciência, infelicidade, arrogância, agressividade, boçalidade e descontrole emocional. Alguns anos atrás eu tive uma visão que mudou a forma como eu entendia o mundo espiritual. Nessa visão, eu entendi que nem Satanás nem os demônios querem estar no inferno. Prova disso está na passagem em que o Senhor Jesus vai expulsar demônios que estavam em um jovem que morava na cidade de Gadara, Lucas 8:2-33. No momento em que o mestre vai expulsar os demônios, eles pedem para não serem lançados de volta no abismo, inferno, e assim são enviados para uma manada de porcos. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Lucas 8:30-33, NVI. A visão me mostrava claramente que os demônios não querem ficar no inferno e assim as piores e mais terríveis entidades demoníacas fazem um pacto com Satanás. O acordo é que os demônios que conseguirem entrar nas pessoas e fazerem com que elas sejam desobedientes a Deus e autodestrutivas através de vícios como drogas, bebidas, cigarros, fazendo com que morram o mais rápido possível, tais demônios teriam o direito de voltar e destruir a família dessa pessoa que já havia sido destruída primeiro. Isso seria algo como uma maldição hereditária. Vemos pessoas que têm problemas de saúde idênticos que os de seus pais. No livro Teleios, o homem completo do escritor Leorititus, temos no primeiro capítulo a história de um jovem, Craig, que tinha uma raiz familiar de suicídio. Seu pai cometeu suicídio e o culpou. Por isso Craig passou a viver em latas de lixo, pois era assim que ele se via, como um lixo e a ser perseguido pelo pensamento suicida. O autor completa dizendo que o caso de Craig não é algo isolado e que isso é mais comum do que se pensa. Felizmente Craig teve um encontro verdadeiro com Jesus e conseguiu quebrar aquela maldição hereditária em sua vida. Um dia eu estava passando de carro pelo centro da cidade aqui na Alemanha e, quando parei na sinaleira, estava distraído, pensando em várias coisas, mas de repente eu tive uma visão que me assustou. Vi demônios pequenos acompanhando cada pessoa que estava se dirigindo à discoteca que ficava próxima ao local onde eu estava. A cena me fez entender que esses espíritos imundos induziam as pessoas ao erro. Provavelmente, muitas daquelas pessoas estavam em suas casas, tranquilas, e, de uma hora para outra, sentiram uma inquietação que as levou às ruas para se drogarem ou para se prostituírem e fazerem coisas desagradáveis aos olhos do Senhor. São justamente esses demônios que as levam a fazer tais coisas, pois como a Bíblia diz,
o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5:19, a King James atualizada. Então, o homem sem Deus é guiado pelo mal. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, entendemos que Ele é o único caminho para o nosso Pai, Deus. Então colocamos em nosso prédio, ser humano, um porteiro especialista e muita segurança. Agora todos os nossos apartamentos serão habitados pelo Espírito Santo de Deus e os sentimentos que vêm dos céus, como amor, alegria, paz, delicadeza, fidelidade, humildade e domínio próprio. Veja isso na Bíblia Sagrada. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5:22,23, NVI. É muito importante entender que o melhor para nossas vidas é Deus. Independentemente de qualquer coisa que você já tenha feito, falado, pensado ou que pense em ti, você, Deus ainda te ama ao ponto de enviar o seu Filho Jesus para salvar sua vida. E esse é meu clamor aqui: permita que Jesus Cristo, nosso Senhor, Mestre e Salvador, esteja ao seu lado em suas batalhas, e ao contrário do que muitos pensam, você não precisa deixar tudo o que ama, nem o que gosta de fazer. Comece permitindo que Jesus te ajude a vencer tudo que te incomoda, que te faz mal e que te prejudica. Ó Mestre vai te conduzir a encontrar a verdadeira felicidade. E se, no final desse processo, pessoas se afastarem, seu gosto por bebidas mudar, seu estilo de roupa mudar, seu gosto musical mudar e até seus hábitos mudarem, é porque você está voltando a ser aquela pessoa que Deus fez à imagem e à semelhança dele. Gênesis 1h26. Eu escrevi essa carta para te dizer que, sim, você até pode tentar